Meus queridos irmãos, corpo presente e internautas que já estão conectados a nós via internet, nesta oportunidade eu apresento a todos a minha saudação, cumprimentando-os com a paz do Senhor. Irmãos, a partir desse momento, com nossos espíritos cheios de júbilos, e em nome do nosso querido Santo Irmão Aldo, nós damos início à nossa Santa Reunião. A nossa Santa Reunião será uma reunião de adoração, de glorificação, de exaltação à pessoa divina do nosso eterno Deus. Pelo seu profundo amor e misericórdia, em ter dado a nós sempre, criaturas humanas pecadoras, a grande oportunidade de nós reconciliarmos com Ele, como acontece nesta atualidade. O nosso Deus, outra vez, através da Igreja da Santa Vó Rosa do Santo Irmão Aldo, nos deu essa linda e bela oportunidade de nós conhecermos a verdade do reino dos céus. Assim como falou o Mestre Jesus, conhecereis a verdade vos libertarás. Irmãos, a nossa presença, a nossa participação, o nosso amor é muito importante e fundamental. Ser apresentado ao nosso Deus, nosso Pai Criador. O nosso Deus tem muito, mas muito para nos conceder. Mas Ele nos concede na medida exata. Então é preciso que nós façamos alguma coisa de muito justo e útil na sua presença para Ele medir. Aí depois Ele irá conceder a cada um de acordo com o seu merecimento. Irmãos, em toda a nossa santa reunião, nós contamos com muito privilégio a presença de santos e anjos, enviado pelo nosso Deus do altos céus, para ficar conosco nessa terra, nesta igreja, para nos dar suporte, talento, sabedoria e união, para que o nosso trabalho seja um trabalho perfeito, como louvor e adoração e glorificação ao nosso Deus. E neste momento eu desejo-lhe que a bênção do nosso Deus, na união com seu Divino Espírito Santo, já esteja presente no viver de todos os irmãos. E que todos também, com muita fé, com muito amor, recebam as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, mas com muita fé, com muita esperança, com muita firmeza, com muita expectativa de receber essas bênçãos no transcorrer dessa santa reunião. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo quer ver nos nossos corações e dos nossos internautas essa expectativa, esse entusiasmo e esta esperança. Isso ajuda muito. E em nome do nosso querido Santo Irmão Aldo, muito agradeço a presença, o esforço, o amor e o carinho de todos os irmãos que estão presentes. Por isso, a todos, uma ótima reunião. Eu estou neste momento convidando a todos que se coloquem em pé. Eu faço a oração inicial. Senhor Deus, poderoso Pai divino e celestial, muito alegre, muito grato, muito contente, todos nós estamos, ó Pai, por ter a certeza que o seu olhar divino está voltado para nós. Porque Jesus, Ele nos falou através da Santa Vó Rosa, que quando a tua igreja estivesse pronta, Jesus passaria o governo para o Senhor. Então o governo da sua igreja seria um governo teocrático, um governo direto e conduzido pelo Senhor, que seria através dos seus santos e dos teus anjos. Por isso nós cremos, ó Pai, que os seus santos, os seus anjos já se faz presente entre nós.
Eles vêm com todo o poder e a glória para nos fortalecer e nos manter unidos e nos livrar de todos os males que existem neste mundo, nos dando total oportunidade e condições para que nós apresentamos ao Senhor, o Pai, todo o nosso amor, o carinho, o nosso reconhecimento. E para que, com todo o amor e carinho, Pai. E nós muito cremos e muito adoramos a todos os seus santos e anjos, Pai. Principalmente os santos de maior poder e autoridade, como Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os quais receberam o galardão santíssimo e tudo faz, tanto nos céus como na terra. Santo Irmão Aldo, muito glorificamos o Senhor, como também glorificamos a Senhora, o Santa Vó Rosa, dois santos contemporâneos, mas que deu a Jesus e o Pai toda a oportunidade que eles precisavam para poder restaurar esta Santa Igreja Apostólica e dar início numa nova era, a era da regeneração, quando toda criatura humana teria a grande oportunidade novamente de alcançar a sua redenção, vir para esta igreja e se reconciliar com Deus, o nosso Pai. Nós adoramos muito o Senhor, Santo Irmão Aldo, porque o Senhor fez muito à frente desta Santa Igreja Apostólica. Se hoje nós cremos divinamente na Santa Vó Rosa, nós devemos ao Senhor que anunciou a nós a grande vitória da Santa Vó Rosa, que recebeu um galardão santíssimo, um galardão de Espírito Consolador da promessa de Jesus. Foi quando então nós lembramos da promessa de Jesus, quando ele diz que quando o Consolador viesse, ele ficaria com o seu povo até o fim. Santo Irmão Aldo, nós estamos reunidos neste momento e já iniciamos a nossa santa reunião. Mas eu peço todo o seu amparo, a sua proteção, a sua ajuda, a sua inspiração, para que nós unidos possamos fazer o de melhor para a honra e glória e louvor do nome do nosso Deus. Cremos assim e por isso nós agradecemos ao Senhor. E em seu nome eu declaro iniciada esta santa reunião. Amém. Cantamos na sequência o hino Igreja Forte. Oh
Nesta igreja em que vivemos, muitas coisas aprendemos a viver e discernir. Boas coisas desta vida que edificam nossa alma, que nos fazem felizes assim. É poder saber que um dia, quando findar nossa vida, partiremos para o céu. E revermos Santa Rosa, tão linda e tão formosa, abençoando o povo seu. E sentada em seu trono, com beleza tão imensa, dizendo para mim: é sua última morada, já findou sua jornada, graças a Deus assim venceu. É sua última morada, já findou sua jornada, graças a Deus assim venceu. Espero ansioso, com todo o meu esforço, vou pela vida cantar, alegrando os corações, confortando multidões, anunciando o Salvador. Vou falar da Santa Rosa, do Santo Irmão Aldo, para quem aqui chegar, que continue nesta igreja, que é a esperança de quem quiser no céu chegar. E chegando lá nos céus, ouvindo da Santa Rosa, a você assim falar: é sua última morada, já findou sua jornada, graças a Deus assim venceu. É sua última morada, já findou sua jornada, graças a Deus assim venceu.
Deus, o Pai,
irei fazer a leitura de um depoimento de fé. A nossa irmã Maria Aparecida Santana Fernandes escreveu-nos de Campo Mourão, no Paraná, em outubro de 2024, prestando seu depoimento de fé. Em 2023, exames de ressonância revelaram que eu sofria de uma mielopatia cervical grave. A condição causava dores intensas, desconforto e poderia levar à perda dos movimentos do corpo, restando apenas o movimento da cabeça. O médico me alertou que seria necessário realizar uma cirurgia com urgência. Comecei então a orar fervorosamente e passei a usar o óleo ungido com fé. Durante uma santa comunhão na congregação de Cianorte, entreguei-me de coração suplicando a Jesus e aos seus santos por sua bênção. Com todos os exames prontos para procedimento cirúrgico, retornei ao médico. Ele decidiu tentar antes sessões de fisioterapia, que é bloqueio sem dor. Após esse tratamento, realizei novos exames e voltei ao consultório. Surpreendido com os resultados, o médico me perguntou: o que aconteceu? Você não tem mais a mielopatia. Respondi com alegria. Foi o poder de Deus que me curou através dos seus santos. Ele confirmou: sim, com certeza foi o poder de Deus. Você está curada e não precisa mais de cirurgia. Agradeço a Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus, à Virgem Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, por essa maravilhosa bênção em minha vida. Irmãos, e nós também devemos apresentar toda a nossa gratidão pelo trabalho que está sendo feito pelos céus em benefício da família de Deus nessa terra. Mas não esqueçam que o nosso Deus depende muito do nosso mérito, para que Ele possa nos ajudar e até mesmo fazer coisas extraordinárias, que chamam a atenção de todos os povos, assim como aconteceu em eras passadas. Foi exatamente o que o Santo Irmão Aldo nos ensinou, através de uma afirmação de Jesus, quando ele diz: sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. É essa condição que dá a Deus aos seus santos de nos atender e nos livrar de qualquer tipo de males que existe neste mundo. Irmão, na sequência irei fazer a leitura das mensagens que estão contidas neste boletim. Eu irei fazer a mensagem que tem como título: por que Deus Pai e Jesus precisaram enviar o outro Consolador e o seu sucessor? É bastante importante esse título. É bastante importante nós prestarmos atenção para que nós tenhamos um perfeito entendimento. Porque esse título poderá servir de pergunta para milhares e milhares de pessoas quando chegar o tempo e o momento certo. E se nós estivermos preparados, nós vamos responder da melhor forma possível para poder facilitar as pessoas entender o porquê da existência do Consolador e do seu sucessor. Eu faço a leitura. Quando Jesus estava concluindo seu ministério na terra, ele prometeu que enviaria o outro Consolador para dar continuidade à sua obra de salvação
e redenção da humanidade. Esse Consolador seria o Espírito da Verdade, enviado por Deus Pai, em nome de Jesus, conforme registrado no Evangelho de São João. Da mesma forma, Santa Avó Rosa, ao perceber que o seu corpo já estava cansado, pediu a Jesus para continuar sua missão apenas em espírito. Então Deus Pai orientou que ela deveria encontrar um sucessor para liderar a igreja e continuar sua missão. Assim ela preparou Santo Irmão Aldo, que foi escolhido e capacitado para ser seu substituto numa sucessão autorizada pelos céus. Essa forma de sucessão é uma prática divina, como vemos na história dos profetas. Moisés preparou Josué, Elias preparou Eliseu, e assim por diante. Jesus também seguiu esse modelo ao preparar a Santa Avó Rosa, que por sua vez preparou Santo Irmão Aldo. Essa sucessão garante a continuidade da obra de Deus na terra. A missão do Consolador e do seu sucessor é essencial para que a Igreja continue sendo governada diretamente pelos céus, por meio de um governo teocrático. Para isso era necessário que o Consolador tivesse um espírito forte, santificado, aprovado por Deus, capacidade de receber revelações divinas e falar diretamente com Jesus, Maria Santíssima, os apóstolos e profeta. Autoridade moral, dignidade e energia, talento e dons espirituais. Aptidão para ser arrebatado em espírito aos céus, mesmo vivendo em corpo na terra. Capacidade de revelar os mistérios do livro sagrado, conforme descrito no Apocalipse. Fidelidade para falar não de si mesmo, mas das verdades celestiais, como Espírito da Verdade. Jesus deixou claro em várias passagens do Evangelho de São João que enviaria o Consolador. Vamos tomar conhecimento. Primeiro, se me amardes, guardarei os meus mandamentos, a doutrina, e eu rogarei ao Pai, que é Deus, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, no corpo diante da igreja. E estará em vós, em espírito, para toda a eternidade. Segundo, mas o Consolador, o Espírito Santo, santificado, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Terceiro, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará, ou seja, testemunhará de mim, porque verás a Jesus e ao Pai, para ser uma testemunha mártir. Quarto, todavia digo-vos a verdade, que convém a vós que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós. Mas quando eu for, eu o enviarei, quer dizer, no futuro. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, pois ele é a verdade. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado.
pois como Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade, e conhecendo a verdade vos libertará de todas as influências e enganos. Quinto, ainda tenho muito que vos dizer, quer dizer, ensinar e revelar, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, que é o Consolador, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, quer dizer, aprendido nos céus, de Deus e dele Jesus. E vos anunciará o que há de vir, que é o seu sucessor. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Essas promessas se cumpriram na pessoa da Santa Vó Rosa, que foi enviada por Deus e por Jesus como o Consolador prometido, e posteriormente no Santo Irmão Aldo, seu sucessor, que também foi preparado e aprovado pelos céus para continuar essa missão. Sem o Consolador e o seu sucessor, a Igreja Apostólica não poderia receber as revelações divinas, nem ser governada teocraticamente. Eles são um instrumento de Deus para guiar, proteger, abençoar o povo, oferecendo uma nova oportunidade de salvação. A missão da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo é o cumprimento da promessa de Jesus. Eles foram escolhidos por Deus para guiar a Igreja Apostólica. Por isso adoramos e glorificamos a Deus, a Jesus, pelo envio do Consolador e do seu sucessor. E reconhecemos a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo como santos enviados dos céus, que nos amparam, protegem e conduzem com amor, autoridade espiritual. Amém. Irmãos, veja que mensagem muito importante para nós e também para todos quantos estão nos acompanhando via internet. Porque essa mensagem não deixa dúvida de maneira nenhuma para nós. E qualquer pessoa de bom senso que tenha muita atenção irão entender perfeitamente isso que ocorre no âmbito desta Santa Igreja Apostólica. Irmãos, voltando um pouquinho atrás, sempre foi assim. Tudo que tem que ser cumprido na terra é elaborado lá nos céus. Lá nos céus, o nosso Deus, junto com o Divino Espírito, com Jesus, elabora num piscar de olhos. Aqui na terra demora muito. Como, por exemplo, esse plano de redenção e salvação que Deus deu após a queda daquele anjo que foi responsável pelo pecado. Então veja que na terra já se perdura por milhares e milhares de anos. É uma luta incansável, é um amor profundo do nosso Deus. O nosso Deus, ele não desiste de maneira nenhuma. Devido ao longo tempo que se passa, que se passou, que se passa, a injustiça das criaturas que nós conhecemos, então poderia Deus, por exemplo, abandonar, deixar a criatura, porque a criatura nunca se interessou, por exemplo, a entender, para compreender, para poder valorizar, e depois ser submissa à vontade do Pai. Até hoje, prezados irmãos, nós vemos isso, no meio dessa Santa Igreja Apostólica, diante de tantos ensinos, de tantas orientações, ainda tem pessoas que fazem um pouco caso. Irmãos, mas aquilo criado pelo nosso Deus para poder cumprir um plano nessa terra, foi feito com muito amor, com muita relevância
E aqui na terra, o nosso Deus, ele sempre precisou do elemento humano. O nosso Deus, para manifestar na terra o seu grande poder, ele sempre dependeu de um servo. E ele sempre predestinou uma pessoa com todas as qualidades divinas do seu divino espírito para ser vencedores, ou para ser vencedor. Para que através desse servo pudesse existir um trabalho para poder convencer os demais na formação de um povo para Deus nessa terra. Sempre que Deus teve na terra um grande povo santificado, ele manifestou o seu grande poder, a sua glória, a sua autoridade, a sua justiça no meio do povo. Sempre foi assim, nunca foi diferente. Devemos acreditar que nunca será diferente, porque Deus voltou novamente a reinar nessa terra, no meio do seu povo. O que mudou? Não mudou nada. Mudou o quê? O aspecto físico. Mas as coisas, como aconteceu num passado muito antigo e nobre, se repete exatamente nos dias atuais. Então veja que hoje, Deus, para poder reiniciar novamente a sua obra, a qual ficou parada lá atrás, há quase 2000 anos, ele dependeu do ser humano. Então veja que o nosso Deus, com toda a sua sabedoria e ciência, então ele predestinou 2 servos, Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Como tinha as promessas do outro Consolador e a promessa do Supremo Pastor, a Santa Avó Rosa foi predestinada para ser o outro Consolador da promessa de Jesus. Ela iria dar suporte para que Jesus pudesse voltar pela segunda vez em espírito, para cumprir tudo quanto ele prometeu quando ele veio pela primeira vez, que ficou registrado nas Sagradas Escrituras e no livro do Apocalipse, para que pudesse surgir uma nova era, a era da regeneração, quando o povo daquela ocasião, que hoje o povo teria a oportunidade de se regenerar diante de um legado extraordinário, vindo dos céus, através do servo de Deus, que aconteceu com a nossa querida e Santa Avó Rosa. De acordo com a promessa da vinda do Consolador, que está registrado nas Sagradas Escrituras, como eu li aqui para os irmãos, para que esse Consolador surgisse, era preciso que ele deveria falecer do seu corpo, para que nós não contemplava mais, ou não viesse contemplar mais aquela pessoa depois de um determinado tempo. Aí nós, como aconteceu no período de Jesus, nós iria ficarmos duvidosos. Seria bastante comum nós ficarmos naquele meio termo, naquele ponto de interrogação, como o povo do passado ficou quando Jesus subiu e não surgiu o Consolador naquela ocasião. Mas como Deus viu que estava chegando o fim de todas as coisas, a etapa final do grande plano dele, então ele, com todo cuidado, ele predestinou o sucessor do Consolador, aquele que receberia toda a autoridade do Pai, do Divino Espírito Santo, através do Consolador e de Jesus, para que ele fosse o continuador e ele anunciaria o outro Consolador, para que nós não ficássemos com aquele ponto de interrogação, como realmente aconteceu no passado. Só que o sucessor do Consolador precisava ser um vencedor. Se ele não fosse um vencedor, nós não iríamos conhecer a Santa Avó Rosa como o outro Consolador, porque ninguém iria afirmar. Poderíamos ter em mente que ela poderia ter ido para os céus, porque na terra, vivendo como uma pessoa, ela deu provas da sua fidelidade, do seu amor, da sua bondade. Quando isso acontece na vida de uma pessoa, todos
entende quando aquela pessoa falece. Essa pessoa foi para o céu, essa pessoa merece os céus. Então, o muito que nós iríamos saber a respeito da Santa Vó Rosa seria isto. Mas através da providência divina do nosso Deus, então predestinou o espírito do Santo Irmão Aldo. E ele foi um vencedor, um grande vencedor. Ele foi herdeiro de todos os dons espirituais do Espírito Santo, que estava com a nossa querida Santa Vó Rosa. Então veja, prezados irmãos, que naquela data, do dia 26 de outubro de 1970, parecia que tudo estava encerrado. Não, mas ali estava acontecendo uma transição. O grande poder do Consolador estava sendo passado para o seu sucessor, para que a igreja crescesse ainda mais rápido, e que todas as pessoas pudessem então saber o que estava ocorrendo, para poder desenvolver a grande fé, como de fato aconteceu. Então veja, prezados irmãos, que o ministério da Santa Vó Rosa foi extraordinário. Só que o ministério do irmão Aldo também foi um ministério extraordinário. Porque a Santa Vó Rosa cooperou o suficiente com Jesus. Jesus, ele voltou a essa terra, ele descerrou o livro que estava fechado e selado com 7 selos nos céus, e transmitiu todo aquele legado a nós através do Consolador, a nossa Santa Vó Rosa. E tinha a promessa que quando Jesus voltasse para executar a parte final da sua obra aqui na terra, ele concederia galardões aos seus santos apóstolos e profetas e outras pessoas que viveram piedosamente nessa terra. E tudo isso cumpriu. Os apóstolos, os profetas receberam os seus galardões. Os irmãos se lembram que em um determinado tempo, para cá o Santo Irmão Aldo começou a falar que os apóstolos, os profetas vinham dos céus nas reuniões da Igreja Apostólica, participar das reuniões, abençoar o povo. Então veja que ele até citou alguns profetas que eram o seu companheiro, como por exemplo Daniel. Então, prezados irmãos, tudo isso se cumpriu no âmbito desta Santa Igreja Apostólica. Então hoje, vejam bem, a Santa Vó Rosa é vencedora, o Espírito Consolador, o Santo Irmão Aldo vencedor, o Supremo Pastor do rebanho do Senhor. Cada um recebeu o seu respectivo galardão, estás no céu, sentado no seu trono, e está julgando todas as 12 tribos aqui na terra. Só que nós, como criaturas humanas, povo do Senhor, nós ficamos preparados à altura de conduzir todas as coisas em nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, principalmente em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Quem iria fazer a diferença também seria nós, povo de Deus, através da nossa união, do nosso amor, da nossa sinceridade, e viver de conformidade, conforme nós fomos ensinados pelo nosso grande profeta, o nosso querido Santo Irmão Aldo. Irmão, se não fosse a vinda do Consolador, se não fosse também a vinda do sucessor do Consolador, a Igreja Apostólica não teria o êxito que teve, o sucesso que teve. Então não seria, por exemplo, nesta era, que Deus iria executar o seu último juízo. Lá nos céus está certo, e muito certo, que é desta vez que Deus vai aplicar seu último juízo sobre tudo, sobre todos. Ele programou para que isso pudesse acontecer em eras passadas, mas não foi possível, porque ele dependeu do elemento humano. O elemento humano ele não correspondeu, mas desta vez os predestinados corresponderam. A Santa Vó Rosa correspondeu com sucesso, e com sucesso respondeu também o Santo Irmão Aldo. E hoje, no âmbito da Santa Igreja Apostólica, nós temos um número muito grande de apostólicos que já são santificados. É povo do Senhor, é reconhecidos como verdadeiros filhos. São eles que estão sustentando a igreja na terra com as portas abertas,
e também mantendo toda essa qualidade, esses exemplos de fé, de amor, de obediência e de consagração. Vamos entender, prezados irmãos, por causa da nossa união e do nosso lindo e belo trabalho, o nosso Deus está contente. Os santos e os anjos estão contentes. Eles têm o maior desejo de vir a essa terra para ficar conosco como um povo santo. Então, o nosso Deus Jesus já sabe exatamente que será nesta era que tudo irá se encerrar. Tudo irá se encerrar com sucesso, com justiça, e um grande povo será arrebatado aos céus em espírito, sem passar pela morte do corpo físico, que faz parte das promessas de Jesus nosso Senhor. Irmãos, é muito bom memorizar nesta verdade, conscientizar muito bem. É muito bom também fazer uma análise, fazer um levantamento, para ver qual é a nossa situação diante dessa verdade, diante de Deus. Porque enquanto nós vivermos nesse corpo, é tempo de regeneração, é tempo de corrigir as nossas falhas, é tempo de santificar, que o nosso Deus espera que todos nós, de forma consciente, amorosa, venhamos santificar por amor a Ele. E o Santo Irmão Aldo, ele já nos mostrou e garantiu que todo santificado, quando chegar o fim da sua existência material, o seu espírito será levado para os céus para viver a vida eterna. Irmãos, eu irei fazer a leitura da outra mensagem, apenas a leitura, porque o coral tem a última apresentação a ser apresentada, e a explanação deste assunto ficará para amanhã. Batismo, confirmação de fé. O batismo pregado pelo profeta São João Batista é um chamado ao arrependimento dos pecados e à conversão para uma nova vida com Deus. Ele anunciava: arrependei-vos, convertei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Assim, para receber o reino de Deus por meio do batismo com o Espírito Santo, que é a graça que nos santifica, purifica a alma e nos regenera para uma nova vida, é necessário um arrependimento sincero e uma verdadeira transformação interior. Essa mudança torna a pessoa uma nova criatura, livre do domínio do pecado, dos maus costumes e dos maus sentimentos negativos. A doutrina da nossa igreja, fundamentada nos ensinos de Jesus e da Santa Vó Rosa, ensina que aquele que se converte morre com o Cristo, morre com Cristo, abandonando tudo que prejudicava sua vida e sua alma. Com isso, ressuscita com Ele, na sua ressurreição, para viver para Deus e não mais para o mundo do pecado, trevas e ignorância. Por isso, todos os que batizam em nossa igreja devem viver uma nova vida, abandonando prática como a maldade, a desunião, o ciúme, a malícia, a arrogância e o orgulho. Deve buscar uma vida pautada na paz, no amor, na justiça, na honestidade, na união e na humildade. Nosso Senhor Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo deseja habitar no coração de cada fiel. Para isso é necessário viver com obediência e dedicação aos valores espirituais, que são fundamentais para os filhos de Deus. O batismo nas águas confirma essa nova vida e promove o sepultamento de todo o passado que não agradava a Deus e nem os seus santos. Na vida material, quem morre é sepultado na terra. Na vida espiritual, quem se entrega a Jesus e a Santa Vó Rosa é sepultado em relação ao seu passado de erros e pecados, ressuscitando com Cristo para
uma nova existência. Aqueles que se batizam devem passar por uma transformação completa. Se continuarem vivendo como antes, o batismo e sacrifício de Jesus não terá surtido efeito em suas vidas. O Santo Irmão Aldo nos deixou esse precioso ensinamento registrado no boletim anterior. Lembro aos irmãos e irmãs que irão se batizar e aqueles que já se batizaram, que valorizam o seu batismo e honra a graça recebida de nosso Senhor Jesus, da Santa Vó Rosa, no batismo do Espírito Santo. Valorize também o sacrifício do Divino Mestre, que morreu na cruz do Calvário para salvar nossas almas do pecado e da morte. Vivam para Deus e não mais para o pecado e os maus sentimentos. Aos que se preparam para o batismo, venham santificados, cheios de amor, coragem, boa vontade para fazer o bem. Se assim viverem, terão uma experiência de fé gloriosa que os ajudará a serem felizes e muito abençoados. Portanto, vamos ouvir com o coral a última apresentação intitulada Rosa Flor Maravilhosa.
Meus queridos irmãos e internautas, nós chegamos ao término da nossa santa reunião. Foi um momento muito bom, maravilhoso, foi a mais perfeita união entre nós e os santos e os anjos que ainda estão presentes entre nós. E em nome do nosso querido Santo Irmão Aldo, eu agradeço a presença de todo um trabalho, o qual foi realizado para a honra e glória e louvor do nome do nosso Deus. Trabalho esse executado pelos coralistas, os músicos, o regente e também a presença e atenção de todos os membros. Eu desejo que as bênçãos de Deus, através dos seus santos, seja uma realidade na vida de todos os irmãos presentes e dos nossos internautas. Para finalizar, eu convido a todos que coloquem em pé. Eu faço a oração final. Senhor Deus, poderoso Pai divino e celestial, muito alegre e contente, muito grato e agradecido todos nós estamos, ó Pai, por termos participado de uma reunião tão linda, tão bela, aonde os seus santos, seus anjos, ó Pai, se faz presente entre nós. Nós aguardamos e esperamos, ó Pai, nesse finalzinho de reunião, receber as bem-aventuranças que vêm do alto céus, através desses santos e esses anjos, que no nosso espírito, Pai, gera alegria, contentamento, ou seja, todos os bons sentimentos, para que nós não venhamos nunca perder a essência de Filho de Deus. Santo Irmão Aldo, muito agradecemos ao Senhor, porque nós temos certeza que houve a participação do Senhor, porque o Senhor é o Supremo Pastor, é o Senhor que nos conduz, que nos dirige, que nos ouve e que apresenta a Deus, a Jesus, o Consolador, a Maria Santíssima, as nossas petições. Santo Irmão Aldo, neste momento que nós estamos finalizando esta santa reunião, eu peço a sua bênção para todos os irmãos presentes, para confortar, para consolar, para dar mais saúde, paz, alegria, mais vida e mais sabedoria. Peço também que o Senhor alcança, Santo Irmão Aldo, os nossos internautas, os nossos irmãos, os nossos amigos que nos acompanham via internet. Peço também, Santo Irmão Aldo, que o Senhor abençoe todos aqueles
que o seu nome está nessa caixinha de pedido de oração. Eles têm uma esperança, uma fé, uma expectativa que o Senhor irá atender a cada um, concedendo-os na proporção do merecimento de cada um. Nós cremos assim, Santo Irmão Aldo, e nós cremos que o Senhor faz esse trabalho com muita justiça, com muita eficiência, concedendo a cada um segundo o que merece. Santo Irmão Aldo, muito agradecemos, Senhor, por este momento, por esta oportunidade, por estas mensagens. E eu peço, Senhor, abençoa, fortalece a nós, para que amanhã, todos nós juntos, mais uma vez estaremos aqui, para que nós possamos, juntos, unidos com os santos e os anjos, realizarmos mais uma reunião de louvor, de adoração, de glorificação ao nosso Deus. Portanto, meus queridos irmãos presentes e internauta, recebam todos nesse momento a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Sejam alegres, tenham paz, não só hoje, mas para sempre. Amém. Encerrada a reunião, paz do Senhor para todos e até amanhã, se Deus quiser.